nos Estados Unidos e no mundo, o julgamento de Jair Bolsonaro e os demais acusados de tentativa de golpe e abolição violenta do Estado Democrático de Direito virou notícia. Por isso a gente conversa agora com o nosso correspondente internacional, Pedro Paiva, ao vivo diretamente de Nova York. Ô Pedro, bom dia. Como é que está a repercussão deste primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, por aí nos Estados Unidos e no mundo todo? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que nos assistem. Sem sombra de dúvidas, aqui nos Estados Unidos, esse julgamento está chamando muita atenção. E os motivos são muitos. Para começar, o fato de Trump ter imposto tarifas contra os produtos brasileiros, colocando esse processo como justificativa. Mas não para por aí. Bolsonaro e Trump, para além de aliados políticos, possuem também muitas semelhanças, tanto ideológicas como dos processos que viveram e encabeçaram. Por exemplo, os dois foram afetados pela pandemia da Covid-19 quando governaram e tiveram respostas que foram duramente criticadas pelos cientistas. Os dois criticaram a forma com que as eleições eram conduzidas nos respectivos países e falaram em fraude quando perderam a reeleição. Ambos não participaram da posse do sucessor e, claro, apoiadores dos dois invadiram o Congresso, ou melhor, os Congressos, aqui no dia 6 de janeiro de 2021 e aí em 8 de janeiro de 2023, sendo que no caso brasileiro a invasão incluiu também o Supremo e o Palácio do Planalto. Diga-se de passagem, aqui Bolsonaro é conhecido também por um apelido, Trump dos Trópicos. Todas essas semelhanças fazem com que os americanos tenham curiosidade sobre o processo e o julgamento, principalmente para ver o desfecho da história, se aí será diferente da história daqui. Trump também foi alvo de processos criminais, 4 ao todo. Ele chegou a ser condenado em um deles, mas não foi sentenciado porque venceu a eleição antes disso. Todos os outros, incluindo 2 sobre as tentativas de se manter no poder depois da derrota de 2020, foram arquivados, uma vez que presidentes em exercício não podem ser processados. Mas vamos aos destaques. O jornal Washington Post diz que, com o julgamento de Bolsonaro, o Brasil afronta Trump, mas também o passado autoritário do país. A reportagem diz que, apesar de uma longa história de golpes, nunca um general ou político brasileiros foram julgados por tentarem subverter o desejo popular, mas que isso acaba esta semana. A emissora de televisão ABC chamou o julgamento de conspiração eleitoral de histórico. A reportagem fala da relação entre as tarifas de Trump e o processo contra Bolsonaro e destaca que a medida gerou uma reação nacionalista entre políticos brasileiros. E não é só aqui nos Estados Unidos que o julgamento virou notícia. O britânico Financial Times destaca que, enquanto o julgamento se aproxima, as relações entre Brasil e Estados Unidos se deterioram. Já o argentino Clarín afirmou que o julgamento de Bolsonaro sacode a direita brasileira a um ano da eleição presidencial de 2026. O jornal destaca ainda que o campo bolsonarista já vê como certa uma condenação no caso. Eu vou seguir aqui de olho, inclusive, sobre possíveis retaliações dos Estados Unidos que podem acontecer a depender do resultado desse julgamento. Luiz, eu volto com você no estúdio. Os olhos em Brasília, através do nosso correspondente Igor Damasceno e também nos Estados Unidos, através dos olhos de Pedro Paiva, a movimentação que não para neste primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, senhoras e senhores. E já posso ir, meu diretor? Pedro Paiva vai continuar aqui comigo? Continua? Ah, tá bom, tá certo. Obrigado, Pedro Paiva. Tá certo, então. Tá aí, senhoras e senhores, a gente está aqui em tempo real acompanhando tudo e você também vai ficar conosco porque na programação da Crítica não vão faltar atualizações, tá? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou ontem que 8 navios militares dos Estados Unidos e 1.200 mísseis estão apontados para seu país. Maduro afirmou que a mobilização militar do país está em alerta e que estão prontos para uma luta armada. O
presidente venezuelano Nicolás Maduro reagiu nesta segunda-feira ao anúncio de Washington de deslocar navios de guerra e cerca de 4.000 soldados para o Caribe em operações contra o narcotráfico. Segundo o líder chavista, a medida é uma ameaça extravagante, injustificável, imoral, absolutamente criminosa, sangrenta e direta à Venezuela. Porque Venezuela está enfrentando a mais grande ameaça. A Venezuela está enfrentando a maior ameaça já vista em nosso continente nos últimos 100 anos. Em nosso continente, em los últimos 100 anos. 8 navios de guerra com 1.200 mísseis e um submarino apontam para a Venezuela. E um submarino nuclear apontam a Venezuela. O governo dos Estados Unidos já havia elevado para 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais, a recompensa por informações que levem à prisão de Maduro, acusado de vínculos com cartéis de drogas. Em resposta, o presidente venezuelano ordenou a mobilização de mais de 4 milhões de milicianos e o alistamento de reservistas. Sem relações diplomáticas desde 2019, Caracas e Washington mantinham 2 canais de diálogo, mas Maduro disse que hoje eles estão fragilizados. O líder venezuelano também acusou o governo do presidente americano Donald Trump de tentar promover uma mudança de regime por meio da pressão militar. No noticiário internacional, mais de 800 pessoas morreram e pelo menos 2.700 ficaram ali feridas no Afeganistão após um terremoto de magnitude 6 atingir o país. Localizado em uma das regiões mais instáveis do planeta, o Afeganistão enfrentou um dos terremotos mais devastadores de sua história. De acordo com a Organização das Nações Unidas, às 11h47 da noite do domingo, no horário local, os tremores atingiram a região montanhosa do leste do país. O epicentro foi a 27 quilômetros de Jalalabad, a 5ª maior cidade do país, e a profundidade foi de apenas 8 quilômetros, o que ampliou o potencial de destruição. O terremoto também afetou as províncias de Kunar e Laghman e foi sentido a 140 quilômetros de distância em Cabul, capital do país. Um porta-voz do governo local afirmou que 820 pessoas morreram e mais de 2.800 ficaram feridas. O desastre deve sobrecarregar ainda mais os recursos da administração talibã no país, devastado pela guerra e que já está enfrentando crises humanitárias, desde uma queda acentuada na ajuda até a expulsão de centenas de milhares de afegãos pelos países vizinhos. Como bem disse a Giovana Andrade, devastado por uma guerra, sofrendo crises humanitárias e passando por uma situação como essa. A gente lamenta muito toda essa situação que está acontecendo no Afeganistão e a gente solidariza com o povo ali, daquele país que infelizmente tem passado por situações bem delicadas. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!